Boa tarde, meninas. Vamos continuar falando um pouquinho, sobre o que o movimento feminista fez na nossa cabeça, no nosso mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho para as solteiras. Mas não é só, estava até falando isso para a Josenice, o meu papo, na verdade, não é com as solteiras, é com as mães das solteiras. Então, deixa eu ver quem de vocês aqui é solteira. Temos algumas, né? E quantas de vocês têm filhas e filhos que hão de se casar? Então, ok. Então, meu papo é com todas vocês mesmo. Tem ninguém excluída da conversa de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a solteirice. Vamos falar um pouquinho sobre o que é que Deus espera de nós em relação a esse tempo, em relação ao que Deus espera de nós na condução dos nossos filhos ao casamento. Se você pensar que a principal doutrina feminista diz que a mulher é independente, se você pensar um pouquinho que outra doutrina delas é que o meu corpo segue as minhas próprias regras, então você vai, logo de cara, saber que tudo isso é antibíblico, né? Logo você vai entender que aquilo que o Senhor diz na sua palavra não tem nada a ver com independência, nem com ser dono de nada, né? E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais na condução dos seus filhos até o casamento. E não pense que isso não é para você porque você tem um filho de 2 anos. É justamente nesse momento da sua vida que você vai começar a ensinar o seu filho e ensinar a sua filha o que é o namoro cristão, como é que ele deve viver para a glória de Deus como solteiro, como solteira, como é que ele deve esperar o momento certo, quem é a pessoa certa, como é esse processo. Eu sei que na cabeça de muitos de vocês que têm filhos pequenos, o pensamento é assim: ai, tomara que não chegue os 15, e tomara que quando chegue os 15, pule para o 25, que de repente eu durma e acorde com o meu filho já com todos esses problemas resolvidos e bem resolvidos, né? Mas não é assim que vai acontecer, né? Você vai ter que estar envolvida em todo esse processo. Então, ouça como solteira, se você é solteira, mas ouça também como uma futura mãe. Porque nós precisamos, como igreja, mudar a nossa cosmovisão a respeito de relacionamentos. A gente precisa mudar. À noite a gente vai falar sobre a questão de ser mãe, de ter filhos, né, de ser casada, de cuidar do lar. Nesse aspecto também, a gente vai precisar mudar a nossa cosmovisão, né? O feminismo ele fez uma distorção tão grande que ele alcança todas as áreas da vida de uma mulher, desde quando ela é pequenininha até a sua idade adulta. Em todos os aspectos que Deus chamou a mulher para obedecer, o feminismo chama a mulher para ser rebelde. Em todos os aspectos que Deus chama a mulher a ser submissa, dócil, gentil, ser aquela que trabalha em prol dos outros, o feminismo puxa ao contrário, né? Então, nós vamos precisar nos desarraigar de tanta mentira que foi colocada na nossa mente. E aí eu quero começar falando um pouquinho sobre um assunto bem polêmico, que eu não vou desenvolver aqui, não vou falar sobre ele hoje, mas a gente já está planejando aí uma nova vinda para a gente falar mais especificamente sobre esse assunto, mas eu vou tocar nesse assunto, que é o namoro recreativo versus o cortejar uma dama. Eu não tenho muita preocupação com nomenclaturas, não, com nomes, não, né? Eu não acho que seja errado eu dizer que eu namoro fulano, né, que minha filha namora fulano, que a sua filha namora fulano. Eu acho que o problema está no que isso significa. Por isso, hoje eu vou dividir nessas duas categorias, namoro recreativo e corte, tá? Nenhum dos dois tem na Bíblia,
Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia para aquele povo que gosta. Me dá um versículo que tem que estar escrito lá: não namorareis. Não tem. Mas na Bíblia nós temos princípios. E aí nós vamos ver esses princípios, como é que esses princípios eles são desenvolvidos nesse relacionamento antes do casamento. Então, o que é o namoro recreativo? Como é que ele se apresenta? O namoro recreativo são jovens que vão escolher onde e com quem, e tudo isso por conta própria. Esse é o namoro recreativo. Os jovens escolhem tudo. Eles escolhem quem é a pessoa, eles escolhem quando começar, e eles escolhem aonde vão e o que vão fazer. Os pais não têm nada a ver com isso. Essa é a ideia. Os pais, quando muito, eles são avisados que um relacionamento começou, né? Às vezes eles descobrem pelo Instagram, né? Isso até mesmo dentro das igrejas. Às vezes eles descobrem isso de alguma maneira não tão ortodoxa. E o que seria o cortejo? O cortejo seria um jovem que segue o que o pai da moça diz e precisa prestar contas a ele. Então, vocês já viram que tem dois conceitos que são completamente diferentes, e vocês já percebem onde o feminismo entra aí, né? O feminismo entra no primeiro, na liberdade de fazer o que quiser com o seu próprio corpo. No outro modelo, você tem uma barreira, você tem um impedimento que se chama pai da moça. E esse impedimento é um impedimento de proteção. Então, eu sei que tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês é uma cultura que precisa ser mudada no nosso meio. Porque até alguns anos atrás era assim, né? Mas nós fomos abrindo espaço para o mundo, né? O povo na minha época achava que o mundo entrar na igreja era botar bateria. Mas o mundo entrou na igreja de maneiras muito sutis, né? Então, nós vamos precisar mudar a nossa cosmovisão. Douglas Wilson tem um livro muito bom sobre o assunto que se chama Sua Filha em Casamento. Então, ele vai trabalhar os aspectos que dizem respeito a filhas moças, né? Esse nem é um aspecto que eu vou abordar muito aqui. Ele vai mostrar biblicamente que o pai, homem, é o responsável por guardar a pureza de sua filha. Ele é responsável diante de Deus por isso, saiba ele ou não. E ele vai mostrar isso no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas eu não vou provar esse ponto para vocês, não. Eu peço que vocês partam do princípio que vocês acreditam nisso, tá? Porque a gente não vai ter tempo. E aí Douglas Wilson, nesse livro, ele diz assim: quando o modelo bíblico é buscado, há a responsabilidade que é assumida perante o pai da moça e há prestações de contas e proteção. A gente não precisa ir muito longe para ver que esse modelo era um modelo praticado no meio dos crentes. Eu vou fazer 35 anos de casado, não sou tão velha assim, né? E o modelo do meu namoro já foi desse jeito. Então, ele teve que ir na minha casa, ele teve que pedir autorização, e foi meu pai que disse onde a gente podia ir, que horas podia ir, e com quem podia ir, que a gente não podia sair sozinho. Então, o meu pai deu as regras do jogo para ele. Não fui eu, como uma mulher independente, né, como as feministas querem, que disse como seria, né? Então, isso é um fator de proteção para as moças, né? E isso vale para os rapazes também, né? Depois eu vou contar um pouquinho da experiência nossa lá em casa, como foi, para vocês terem uma ideia, porque nós tivemos 3 rapazes, casamos 3 rapazes e uma moça, né? Mas nós que somos pais de rapazes também temos um papel ativo nesse relacionamento, porque o que parece hoje é que os pais, a única coisa que os pais podem fazer é ficar assim, ó, quietinhos esperando a bomba estourar, quietinhos torcendo para que aquela menina tenha juízo,
quietinhos, torcendo para que aquele rapaz ande direitinho no caminho, não burle as regras, né? Parece que nós não podemos mais intervir ou guiar o relacionamento dos solteiros até o altar. Mas é claro, a gente está numa geração que os pais não podem nem guiar um filho de 2 anos fazendo pirraça, né? Ela tem que sentar e esperar ele acabar de chutar o chão, né, para colher. Então, é lógico, se a gente não consegue guiar um filho de 2 anos, a gente não vai guiar um filho de 20, né? É óbvio. E aí, com esse modelo de namoro recreativo, outra diferença que eu esqueci de falar, é que o modelo de namoro recreativo, o próprio nome já diz, não tem um objetivo em si. É só se recrear, é só um aproveitar do corpo do outro. Isso é o namoro recreativo. O cortejo, não. No cortejo, eles começam um relacionamento que vai terminar no altar. O namoro cristão, por isso que eu não vejo problema de chamar de namoro, desde que seja cristão. O namoro cristão, ele é um namoro que ele tem data para começar e ele tem data para terminar. Quando Júlia começou a namorar o João, que foi seu primeiro e único namorado, minha filha e meu genro, quando ele foi conversar com o pai dela, a gente já sabia que eles se gostavam, eles já tinham tentado anteriormente namorar, o pai não deixou, porque não estavam prontos. E quando ele se sentiu pronto, ele chegou para Horebe e disse, eu quero me casar com a Júlia. E o Horebe falou, essa foi a primeira conversa. Eu vim aqui pedir a mão da Júlia em namoro, eu quero me casar com a Júlia. E o Horebe falou, quando? E ele disse, eu não posso lhe dar uma data agora, porque no emprego que eu não estou ganhando tão bem a ponto de pagar um aluguel, por exemplo. Aí o Horebe falou, então tá bom. Então, quando você puder pagar um aluguel, você volta aqui e a gente vai conversar de novo. Porque não ter data significa, eu não tenho compromisso. Né? Então, você vai fazer o que com a minha filha se você não quer se casar com ela? Porque o destino do namoro é o casamento. Né? Não existe essa gradação que a nossa sociedade tem. Namoro, noivado. Agora ficou sério, né? Noivado, ficou sério. Nem todo namoro vai dar em noivado, né? Agora sim, né? Então, o namoro é só você aproveitar. Vamos ver no que dá, né? E o João foi embora lá de casa bem triste. Um mês depois ele conseguiu um emprego melhor, né? E conseguiu pagar um aluguel, voltou lá, e, enfim, 1 ano depois eles estavam casados, 1 ano e pouco depois eles estavam casados. Mas a ideia é que um rapaz não pode chegar para o pai de uma moça e dizer para ela, eu quero namorar com a sua filha, se ele não paga o sorvete dela. E aí a gente vai abolir essa brincadeira de namoro na adolescência, que não existe. Eu não sei por que no nosso meio isso virou uma coisa comum, é uma coisa tão louca. Por que um adolescente de 14, de 15, de 16 anos, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde para a boneca, não pode beijar na boca da boneca? Pode ter direito sobre o corpo dela. Ele não paga as contas dela. Esse é outro assunto. Eu não vou falar sobre contato físico no namoro. Não vou falar porque não vai dar tempo. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Né? Mas você vê adolescentes brincando com o corpo um do outro, fora de tempo. E aí parece que no nosso meio a gente tem um limite do que pode e do que não pode no namoro, né? Parece que só não pode terminar, efetivar. Vou falar aqui em parábolas porque tem crianças no meio. Parece que só não pode finalizar. E o restante pode. Vou falar para você, o princípio de pureza no namoro é, você só pode fazer com aquela pessoa aquilo que você pode fazer na frente do papai e da mamãe dela. É isso. Qualquer tipo de relacionamento físico entre pessoas solteiras, é isso.
Porque o corpo de uma mulher só pertence a um homem quando assina o papel e leva para casa. Ou o corpo de uma moça, de um rapaz, só pertence à moça quando assina o papel, paga as contas. Porque é lindo, né? O bonitão lá de 15 anos, quer o bônus, mas não quer o ônus. Fácil, assim é fácil, né? Então, o namoro recreativo é considerado algo normal e até inevitável pelos pais cristãos. Imagina você dizer para uma moça de 15 anos que ela só vai namorar para casar. Ela vai ter um troço. Imagina que eu vou dizer isso. Pois todos os amigos dela namoram desde os 11, né? Porque agora é desde os 11, né? Desde os 12. Esses dias a menina da minha igreja disse que saiu da natação com um filho de 8 e a coleguinha perguntou, você já namora? É de que ele se assustou, ele falou, eu sou criança. Mas ela também era. 8 anos. Então o mundo está louco, né? Então o namoro recreativo, ele consiste em jovens explorando suas emoções e suas sensações, se eles são crentes até certo ponto, mas daquele ponto em diante, aí eles caem. Eles só caem em pecado daquele ponto em diante, né? E não é bem assim, porque a palavra de Deus fala que a lascívia é pecado. E lascívia é o desejo pelo corpo de alguém que não é o seu cônjuge, né? Mas isso aí é um outro assunto. Vamos ver então alguns problemas desse namoro recreativo. Quais são os problemas que eles oferecem? Olha, você que é mãe de filhos pequenos, essa conversa é uma conversa que você tem que ter com eles desde já, sabia? Você não vai chegar para botar as regras de como vai ser a vida amorosa do seu filho quando ele tiver 18 anos, ou 15, ou 12. Você vai falar disso com ele desde sempre. Isso era uma coisa que a gente sempre fazia lá em casa. A gente sempre dizia para eles, pequenininhos assim, ó. Você sabe que as crianças daqui namoram, não sabe? Eu falava para o Lucas. Ele falava, sei. Você sabe que você é diferente, não sabe? E ele dizia, sei. Que é aquela famosa frase, né? Você não é todo mundo, né? E eu dizia para ele, então quando é mesmo que você vai poder namorar? Quando eu tiver um emprego. Isso, quando tiver um emprego. Quando tiver um emprego. Quando puder sustentar uma família. Então vamos lá, alguns problemas. O namoro recreativo começa cada vez mais cedo, pois não possui regras, nem é destinado ao casamento, mas à diversão e a aflorar os sentimentos que podem acontecer em qualquer idade. Ponto 2. Não vemos sucesso nem final feliz nesse modelo, a não ser nos filmes. Os adolescentes começam cedo e logo trocam de paixão. Porque adolescente se apaixona pelo primeiro poste que vê na frente. Passa o próximo poste, já se apaixona pelo próximo poste. Não é assim? Vocês já tiveram 12 anos, vocês sabem como é que é. Cada hora a emoção é uma coisa. Então, o sofrimento é inevitável e a troca de parceiros é inevitável. Então, por causa disso, esse tipo de relacionamento não prepara o jovem para a fidelidade conjugal, mas prepara o jovem para um troca-troca, de acordo com as suas emoções. Eles não são guiados por uma aliança, por um pacto. Eles são guiados pelas suas emoções, que são voláteis. Uma hora você está apaixonado, daí a pouco você não gosta mais. Uma hora você está feliz, outra hora você está com raiva, né? Então, esse tipo de relacionamento, ele não prepara os jovens para a exclusividade monogâmica do casamento. Ele ensina você a procurar sempre algo que seja mais excitante, algo que seja mais desafiador, algo que faça com que o seu coração... A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Romance versus amor. Né? Então, nesse modelo aqui,
O que está em voga é aquilo que você está sentindo. É se aquele menino, quando chega, teu coração dispara ou não. Porque se parou de disparar, não quero mais. Amornou a relação, né? Então você não sente mais. É por isso que os casamentos de hoje têm esse lema. O amor acabou, né? Então não tem mais por que a gente ficar juntos, porque o amor acabou. No namoro recreativo, a maioria esmagadora cai em pecados sexuais. A maioria esmagadora. Se você for olhar pesquisas nessa área, você vai ficar assustada. Eu li uma pesquisa de 1989, dizendo que 85% dos jovens admitiam ter tido relações sexuais na adolescência. 89%, eu era solteira. Você imagina hoje como é que isso está? Então, esse tipo de namoro recreativo, ele promove a libertinagem. Ele promove. Por quê? Porque é um modelo onde não tem alguém para se prestar contas, onde você sai sozinho. As mais velhas aqui vão se lembrar. Era possível um jovem sair de carro sozinho com a sua namorada? Papai deixava? Jamais! Mas jamais que ia estar num carro um homem ou uma mulher solteiros, passeando por aí. Hoje não, hoje é essa coisa mais normal do mundo. Será que os nossos jovens ficaram mais fortes contra o pecado? Será que eles se tornaram mais resistentes às tentações sexuais? Não. Então, nós muitas vezes damos oportunidade, ao invés de nós preservarmos os nossos filhos, nós damos oportunidade. Minha avó dizia, a ocasião faz o ladrão. E minha avó dizia, confio em você, só não confio nos dois juntos. Por quê? Porque um homem e uma mulher foram feitos para isso, né? Naturalmente, foram feitos para isso. Esse modelo de namoro recreativo, ele foge da proteção de uma cerca pactual. Quem está afetivamente envolvido fica vulnerável e desprotegido, porque não tem ninguém tomando conta. Quantas de vocês já não ouviram histórias ou já viveram histórias de desproteção nesse sentido? De um rapaz dizer para uma moça, você me ama? Amo. Então me deixa avançar o sinal. Isso é prova de amor. Quando o pai não está envolvido, quando o pai não está cuidando, quando o rapaz não sabe que tem que prestar contas, essa moça fica vulnerável e desprotegida. Então, esse pai, ele fica fora do relacionamento, ele não tem nada a ver com isso, e daí ele não pode cumprir o seu papel dado por Deus, que é de proteger a pureza sexual da sua filha. E as mães dos rapazes de proteger a pureza sexual dos seus filhos, que é responsabilidade nossa. Aí já dá outro puxão de orelha em você, que vai ser tema de outro congresso, né, Josenice? O que seus filhos estão vendo na internet? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, para vocês não passarem vergonha. Mas vocês estão dando celular com internet para os filhos pequenos de vocês? Vocês estão dando internet no celular, no quarto fechado dos filhos de vocês? Você vai dormir e deixa seu filho navegando na internet, sem supervisão? Isso é loucura. Porque se ele puser uma palavra na busca, ele vai ter acesso a coisas que nós, adultos, nunca vimos de pornografia. Vocês não têm ideia. Então, é responsabilidade nossa como pais, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa responsabilidade, cuidar da pureza deles desde sempre. Desde sempre. Eu tenho uma amiga que me contou uma história muito triste. Ela era muito cuidadosa com o filho.
O filho dela devia ter uns 10 anos. Mas ela deixou ele saber a senha do celular dela. E imagina, 10 anos, né? Hoje os meninos de 10 anos já têm o próprio, né? Que tem senha para a mãe não ver. Né, gente? Onde a gente está? Onde a gente está? A gente está louco. E esse menino um dia pegou o celular, ele só podia pegar o celular quando a mãe deixava. Um dia esse menino pegou o celular, abriu, foi pesquisar alguma coisa e deu de cara com algo que ele não devia ter visto. E ele correu para a mãe dele e pediu perdão, disse o que tinha visto. E esse menino passou anos chorando e dizendo para a mãe: mãe, eu não consigo esquecer, eu não consigo esquecer. Toda hora vem isso na minha cabeça. Depois, quando ele se tornou um rapazinho, teve uma luta muito grande para se ver livre de pornografia, de masturbação. Por causa daquela cena lá, que ele viu sem querer, e que a mãe não estava do lado. Então, nós, como pais, somos responsáveis por aquilo que os nossos filhos veem. Então, se você não está vendo, ele não pode ver. Se você não tem coragem de largar o seu filho, quantos anos seu filho tem? 6 anos? 7 anos? 10 anos? 11 anos? Você tem coragem de deixar seu filho sozinho no centro da cidade à noite? 3 horas da madrugada? Passa de carro, deixa ele lá e vai buscar de novo às 8 da manhã. Você tem coragem? Porque o centro da cidade é um lugar perigoso, né? Isso aqui é muito pior. É muito pior. Porque aqui, no silêncio da noite, no quarto fechado, ao lado, você está feliz, tranquilo, está todo mundo em casa, já tranquei a porta. Ninguém mais da família corre risco. Você está dormindo e o seu filho está viajando por lugares que vão destruir a vida dele. Porque a pornografia destrói casamentos. Porque esse vício não vem só porque você não pode ter alguém. E aí, quando se casa, o problema está resolvido. Não. Porque esse vício objetifica a mulher. E aí, esse rapaz, eu estou falando isso com vocês como esposa de pastor, há 25 anos que sou. E com dezenas de casos que a gente tem lidado com isso. De maridos, de casamentos que não se sustentam. Porque os maridos não se satisfazem com as suas próprias esposas. Porque o que eles viram foi muito animal. Foi muito podre. Então, aquele belo que Deus deu não é mais aproveitado e traz satisfação. Dezenas de casamentos ao teu redor sendo desfeitos por esse motivo. Mas esse menino viu essa cena lá na infância. Né? Então, nós pais somos responsáveis por guardar a pureza dos nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade. Muitas vezes o namoro recreativo empurra a data do casamento para bem longe. Afinal, você já tem o bônus, porque você assumiu o ônus, não é verdade? Muitas vezes você pergunta, vai casar quando? A gente não sabe. A gente está esperando terminar a faculdade. Então por que começou a namorar no começo da faculdade? Né? A gente está esperando terminar a faculdade, aí quando termina a faculdade, a gente está esperando um concurso público. Enquanto isso, está namorando. Aí depois que passa no concurso público, a gente não conseguiu comprar um apartamento ainda, menina. Né? O carrão, a gente não conseguiu mobiliar. Outro dia eu conversava com os jovens que eu perguntava, e aí o casamento? Não, é porque a gente ainda não teve dinheiro para os móveis planejados. Eu falei, você está de brincadeira com a minha cara. Que eu ia estar solteira até hoje. Móvel planejado. Você está de brincadeira, né? Mas é esse o padrão deles agora. Né? Então, eles podem continuar se divertindo, porque o bem bom ele já tem, mas é o trouxa do pai que paga o plano de saúde dela. É o trouxa do pai que está pagando a faculdade. É o trouxa do pai que está pagando a linha de celular que eles usam para fazer coisa que não deve, para marcar coisa que não deve. Vocês entendem como isso é louco? Como que a gente se acostumou com um modelo desse?
Como a gente permitiu que um modelo desse adentrasse as nossas igrejas? Porque no mundo, ok, é mazela, né? O mundo jaz no maligno. Agora, o nosso padrão tem que ser diferente, né? A forma como a gente enxerga as coisas precisa ser diferente, né? E os pais, eles não são acessórios opcionais no relacionamento dos filhos. Eles têm total autoridade nas questões do coração dos seus filhos. Gente, o amor, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o amor, ele não é um sentimento louco que se apodera como um espírito maligno, que se apodera da pessoa e não tem mais o que fazer, não. Porque não parece que é assim? Parece que é assim. Parece que o amor é um negócio que... tá apaixonado. Tá apaixonado. Então, acabou, né? Tá apaixonado? Não é para ser assim. Você tem que ensinar isso para os seus filhos desde cedo. Amor é sacrifício. Amor não é você fazer loucuras. Amor é você se sacrificar. Amor não é o coração palpitando. Amor é você lavar a roupa dele todo dia e passar para ele sujar de novo. Amor é acordar de madrugada, para dar remédio quando está doente. Amor é tirar a toalha molhada da cama todo dia. Fechar a tampinha da... Ai, gente, por que o homem vai para a cozinha? Todas vocês já se arrependeram quando o marido falou, vou fazer um jantar para nós hoje. Aí você fala, ufa. Aí quando você chega depois do jantar na cozinha, você fala... Né? Porque o homem abre a porta, mas não fecha, né? Não sei qual é o problema, né? O homem não fecha a porta, né, de armário. Portas deviam se fechar sozinhas sempre, porque eles não fecham a porta, eles não tampam azeite. Eu não sei, é de fábrica. A paixão não contempla essas coisas, a paixão não pensa nisso. É só o amor que vai lá e tampa o azeite todo dia, sem reclamar. É só o amor que faz isso, o amor verdadeiro. E é esse amor que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Então, os pais não devem olhar o relacionamento dos seus filhos como uma questão indiferente. Afinal de contas, o casamento é o passo mais importante que os seus filhos darão na vida. Não pense que o passo mais importante que seu filho dará na vida é a escolha de uma faculdade. Não é. Porque eu conheço dezenas de casos de pessoas que fizeram uma faculdade, 2 só se deram bem na terceira. Mudaram. A cidade ou o país onde ele vai morar, não interessa, ele muda. Mas o casamento é um só. Então, esse é o passo mais importante. Por que é que eu estarei de fora do passo mais importante da vida do meu filho, quando o meu filho está na fase que não está ainda com todas as suas faculdades formadas, ele ainda não é maduro o suficiente para olhar coisas que só você com mais experiência pode olhar. Eu não sei as mulheres mais velhas aqui, mas seus filhos já devem ter dito o que os meus diziam para mim. Mãe, você é bruxa? Porque eu falava, não vai por aí. Se você for por aí, vai acontecer isso. Eles iam acontecer, eles viam. E boca, hein, mãe? E eu falava, não é adivinhação. Eu já passei por aí. Eu já fui por esse caminho. Estou te alertando porque eu já vi. A experiência. Já viu quando vai um rapaz conversar com a sua filha? Graças a Deus, isso não aconteceu com a gente, mas aconteceu com um amigo nosso. O rapaz entrou, só dele entrar, e das primeiras palavras que ele deu, o pai da moça olhou para ele e falou, você não é um rapaz para minha filha. Só pelo jeitão dele e por aquilo que ele expressou nos primeiros minutos junto. Por que esse pai fala isso? É chato, é ranzinhas, é enjoado, Não, é porque ele já viu dezenas de cabras parecido com esse. E ele sabe como é que eles são. Então, vocês que são jovens, precisam aprender a confiar nos pais de vocês,
para ajudar vocês nessa escolha, que é a escolha mais séria da vida de vocês. Aí você vai me dizer, meus pais não são crentes. Você tem um pastor? A esposa do seu pastor? Um presbítero na sua igreja? Um casal casado, mais velho? Não a sua amiga da sua idade. Um casal mais velho, mais experiente, mais vivido, que possa te ajudar nesse processo. Porque eu sei que muitos pais, até crentes, não querem se envolver nesse processo dos seus filhos. Mas isso não é desculpa para os jovens não buscarem conselheiros, não buscarem pais que olhem naquele rapaz ou naquela moça coisas que você não está conseguindo ver pela sua pouca idade. Então, cerque-se de segurança. Peça ajuda. Essa é a decisão mais importante. Esse é um compromisso pactual que vai durar por toda a vida. Eu não sei se vocês sabem, mas esse conceito de namoro recreativo é novo. Nasceu no século XX. Até então não existia esse conceito. Eu fui em Manaus há uns 2 meses atrás e fui no museu, e lá no museu tinha o que eles chamam de cadeira namoradeira. Não sei se vocês já viram, mas achei muito interessante a guia do museu explicando. Era um banco comprido, com um outro banco pequeno de um lugar aqui, um banco pequeno de um lugar aqui e um espelho à frente. E aquilo era usado para o namoro dos filhos. Então, no banco grande sentava papai, mamãe e os irmãos, a moça de um lado e o rapaz de outro. E toda a conversa que eles tinham era mediada pela família. E o espelho, ela podia vê-lo. Ela sentada daqui, o espelho era colocado numa posição que ela daqui só conseguia ver ele. E ele daqui só conseguia ver ela, mas a família via os dois. Dava nem para dar uma piscadinha escondida. Proteção. Aí a guia ainda brincou, né? Deu risada, né? Falou, tá vendo? O que vocês preferem? De antigamente ou de hoje? Então, que bobagem isso, né? Desdenhando, né? Mas você via ali a preocupação em guardar a pureza dos seus filhos. E por que essa preocupação? Porque eles sabiam que aqui não estava sentado a moça e o rapaz. Aqui estava sentado o fogo e a gasolina. Que é só se encontrar. Só basta se encontrar, né? Para o estrago ser feito. São pais que conhecem a natureza pecaminosa dos seus filhos. Você já ouviu mãe que diz assim, minha filha não vai fazer nada demais, eu confio na educação que eu dei a ela? Você esquece que existe o mundo, o diabo e a carne? A educação que você deu está ótima, ensinou direitinho. Mas vigia? Toma conta? Porque a tentação é grande. Né? A maneira como o mundo vê, porque antigamente você tinha um fator a mais para você temer. Se você aparecesse grávida, ia ser um escândalo. Hoje ninguém teme mais nada. Hoje não existe isso de ser escândalo. Você tem um, tem dois, tem um filho de um, filho de outro, problema nenhum, ninguém se estressa com isso mais. Né? Então, nem essas barreiras sociais nós temos mais. Nem medo de ficar falada, né? Porque namorou os 4 rapazes da rua. Hoje não tem mais isso. Ninguém se preocupa mais com isso. Então, as barreiras morais da nossa sociedade estão sendo destruídas, e a gente não está nem se dando conta disso. Então, como autoridade que somos na vida dos nossos filhos, esse deve ser um assunto conversado com eles, desde sempre. Uma coisa que a gente sempre fez lá em casa, além de conversar com eles, o Oreb sempre dizia a eles, quem vai dar autorização a vocês, moça e rapazes, para começar um relacionamento sou eu. Eu preciso dar a minha autorização primeiro, para que depois, no caso dos rapazes, você vá conversar com o pai da moça, e o pai da moça autorize ou não. Mas primeiro vai passar por mim. E ele sempre disse isso para eles, olha, o papai nunca vai dizer para você vai casar com aquele ali. Você, gostei daquela moça, namora para casar. Ele dizia, eu nunca vou fazer isso. Embora eu vá ajudar.
Mas eu posso dizer, esse não. Ou essa não. E vocês não vão ter a minha bênção. Se quiser fazer, muita gente diz isso pra gente, na época dos nossos filhos adolescentes, muitos diziam, mas vai fazer escondido. Eu falava, o problema não é meu? O problema é meu? O problema não é meu. A ordem está dada, o ensino está dado, a maneira correta está aqui, ó, o caminho é esse. Se você não quer obedecer, sofra as consequências, aí é com você. E se eu descobrir, Então, a gente como pais, a gente fugiu dessa responsabilidade que a gente tem. A gente deixou correr. A gente deixou solto. Então, não façam isso com os filhos de vocês. Ensinem os filhos de vocês desde cedo a como é que eles devem se portar, né? Então, o Oreb sempre dizia isso. Eu vou poder dizer a vocês não. Eu vou contar 2 experiências que nós tivemos. Já contei uma, né? Vou contar mais 2. Para vocês entenderem como é importante falar sobre isso sempre em casa, né? Um dos nossos filhos começou a namorar direitinho, já trabalhava, já tinha idade para casar. E cedo, né, gente? Crente casa cedo, né? Crente casa cedo. Crente que casa tarde é porque está brincando, né, de namorar. Crente casa cedo. A gente não construiu nada, mas não é para construir nada mesmo, não é para construir junto. É para construir junto. Crente casa cedo. Vocês sabem que o Catecismo Maior de Westminster fala isso, né? Não sei se vocês já estudaram isso. Se não estudaram, depois vocês peguem o Catecismo Maior, quando eles abordam lá os 10 mandamentos, quando fala do 7º mandamento, que é não adulterarás, tem lá uma pergunta assim, quais são os pecados cometidos contra o 7º mandamento? Ele vai falar de um monte de coisa, dentre elas, o namoro prolongado. É quebra do 7º mandamento. Porque você acaba caindo em adultério, lembrando que adultério é qualquer tipo de relação ilícita. E a relação entre solteiros, né, que é a fornicação, é ilícita. Então, quando nós nos colocamos em situação de um namoro longo, nós estamos nos colocando em risco. A gente está se colocando no fogo e está dizendo, não vou me queimar. A gente está tentando a Deus, na verdade. E Deus, ele não está comprometido em nos guardar de pecar quando a gente se coloca deliberadamente em posição de risco. Ok? Lembra disso. Não vem com essa, não, vou fazer uma viagem de 3 horas com o meu namorado, só eu e ele no carro, mas eu vou orar muito para Deus me guardar. Não, amada, você leva a tua mãe. Ora, mas leva a mãe. Né? Então, às vezes, a gente se coloca em situação difícil e depois se pergunta por que Deus deixou isso acontecer comigo. Né, querida? Você deixou isso acontecer com você. Então, esse nosso filho, já em idade de namorar, foi lá, conversou com o pai da moça, ele já sabia que havia interesse dela, conversou com o pai da moça autorizou. Só que essa família estava passando por alguns problemas e essa moça não estava sendo bom o relacionamento, porque essa moça estava muito entristecida, essa moça estava ruim o relacionamento. Então, a gente só viu o nosso filho choramingando pelos cantos. O pai dele chamou ele e falou para ele, o que está acontecendo? Por que eu te via mais feliz antes de começar a namorar e agora eu te vejo mais triste? Como assim? E aí ele explicou, ela está passando por problemas e tal. E ele falou, pois converse com ela precisa resolver os problemas dela, você não tem nada a ver com isso. E ela não conseguiu superar aquilo ali. E o Oreb falou para ele, termina. Vocês precisam terminar. Um namoro que está dando errado quando é namoro, gente, não vai dar certo quando é casamento. Não é verdade? Por que a gente acha que... É igual gente que fala comigo, meu marido me traiu, sério? Me conta a história de vocês. No nosso namoro... Aí você casou com um rapaz que te traiu no namoro. E aí você achou que com 20 anos de casado ele não ia te trair de novo. Né? Então, não está bom no namoro, não vai melhorar. Aí ele é grosso comigo, ele grita comigo, ele me manipula, ele me controla. Mas quando casar, vai dar certo. Não vai. Quando casa, as coisas só pioram. Porque você não mora junto, quando você passa a morar junto, a coisa fica mais difícil.
E aí meu marido conversou tudo isso com o nosso filho. Ele tinha 21 anos na época. E o meu filho foi lá conversar com o pai dela e disse que eles iam parar, né, com aquele tempo, porque o pai dele tinha mandado. E esse rapaz voltou para casa, ele chorou a noite toda, no meu colo. Um homão desse tamanho. Ele chorou a noite toda. Ele dizia para mim: mamãe, eu amo ela. Eu dizia: eu sei que você ama, mas teu pai está te protegendo. Teu pai está te protegendo. Eles ficaram 1 ano separados. Essa menina floresceu em 1 ano. Essa menina mudou. Hoje, olhando em retrospectiva, a gente vê que ela estava precisando daquele tranco para que ela acordasse para o que estava acontecendo com a família dela. E esse ano foi o que aconteceu. Até que o Oreb pôde dizer para ele: filho, você está reparando fulana? Eles eram membros da nossa igreja, né? Você está reparando fulana? Você está percebendo como ela mudou? E ele: eu estou vendo, pai. E ele disse: você não quer repensar o seu relacionamento com ela? E ele respondeu: eu posso ir lá hoje falar com o pai dela? E ele foi, hoje eles são casados, têm 4 filhos, né? Mas perceba, por que um homem de 21 anos, formado, que ganha o seu salário, mas que mora na minha casa, e que é meu filho ainda, se submete a quando o pai diz: termina? Ele não achava necessário, mas ele confiou no pai dele. Como isso é importante, gente. Como isso tem a ver com a criação. A gente vai falar disso amanhã de manhã, né, quando nós estivermos falando sobre criação de filhos. Como é importante você desenvolver esse relacionamento com teu filho hoje, quando ele tem 2, 3, 4 anos. E uma coisa muito interessante que o Douglas Wilson fala nesse livro, quando ele fala em guardar a pureza dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos a serem jovens puros e que tenham domínio próprio, ele fala assim: você deve estar se perguntando, como é que eu vou ajudar o meu filho jovem, meu filho adolescente, a ser puro? Aí ele diz: comece ensinando ele a te obedecer e a ter domínio próprio quando ele tiver 1 ano e meio. Porque se você tem um filho de 1 ano e meio, que só faz o que ele quer, que se joga no chão e que a mamãe tem que ir lá correr, dar tudo o que ele quer, como ele vai resistir às grandes tentações da juventude? Ele vai ser igual palha lambida pelo fogo. Porque ele não se acostumou desde cedo a ter os seus desejos negados em prol de um bem maior, que é o respeito à autoridade da mãe. Ele não se acostumou com isso. Então, a maneira de você ensinar o seu filho a ter domínio próprio na adolescência e na juventude é ensinar o seu filho a ter domínio próprio quando ele tem 2 anos, quando ele tem 3 anos, a domar as paixões que dominam o seu filho. Porque quando seu filho se joga no chão, grita, faz pirraça, tem uma paixão ardendo no coração dele. Ele quer cumprir aquele desejo. E você disse não. Então, ensine isso a ele. E nesses últimos minutos que nós temos, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa diferença entre amor e romance. As nossas crenças a respeito do casamento e o que esperar do casamento vai definir como é que a gente vai lidar com as demandas que se apresentam. Se a gente acha que casamento é um filme de Hollywood, a gente vai esperar um príncipe todo dia chegar na nossa casa. Não chega, gente. Ele chega suado, com chulé, com bafo. Não chega um príncipe todo dia na tua casa. Então, a gente precisa começar a ensinar aos nossos filhos, e vocês, moças, precisam tirar o padrão hollywoodiano da cabeça de vocês, porque no padrão hollywoodiano, o que acontece? Chega uma moça, chega um rapaz, eles se olham, e aí tem até um deus para isso, que é o Cupido, né? Ele vai, acerta uma flecha, e aquilo
É uma mágica que acontece. Você não sabe nem quem é, você não sabe se é crente, você não sabe se presta, você não sabe se tem um trabalho, você não sabe nada, você só sabe que você sentiu. Esse é o padrão hollywoodiano. E aí você espera que esse padrão se repita durante toda a sua vida. E eu costumo brincar com as meninas, gente, se toda vez que eu visse o Oreb chegar, meu coração disparasse, eu já estava morta com problema cardíaco. Porque você imagina, 35 anos, toda vez que ele chega, ele chegou. Não é isso que é amor. Não é isso que é amor. Isso se chama paixão. E a paixão, ela dá lugar somente a outra paixão. Quando ela acaba, é por isso que essa é a teoria. Por isso essa é a teoria. Não tem mais amor? Não tem mais o que fazer com o casamento, não tem mais amor. Então, é quase como se fosse esse amor hollywoodiano, né, mundano, é quase como se fosse uma entidade que se apossasse de você e saísse quando quisesse. E aí você vê músicas que falam isso, filmes. Eu separei até uma musiquinha aqui para vocês. Vou ler para vocês. É uma música do Roupa Nova. Vocês conhecem a Roupa Nova? A música deles é linda, linda. É só heresia. É só mentira que os nossos filhos acreditam, mas a gente canta assim, amarradão, né? Amar é quando não dá mais para disfarçar. Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você. Amar é a lua ser a luz do seu olhar. Não disse nada, né? Luz que debruçou em mim, prata que caiu no mar. A lágrima está rolando. Ele não disse nada. A lágrima está rolando. É suspirar sem perceber, respirar o ar que é você, acordar sorrindo. Gente, quem acorda sorrindo? Nem na noite de núpcias tu acordou sorrindo, porque tu estava morta do dia do casamento. Quem acorda sorrindo? Então você pensa um jovem ouvindo tudo isso, é isso que ele quer viver no casamento. É isso que ele quer viver no casamento. Aí vem a parte mais esfuziante da música. O amor é um furacão. Surge no coração sem ter licença para entrar. Tempestade de desejos, um eclipse no final do beijo. Sem ter licença para entrar. Então, o que é que o seu jovem filho recém-casado pode fazer quando aquela moça da empresa está se insinuando para ele? Nada. Ele só pode se entregar. Não é? Porque ele aprendeu que é um eclipse no final do beijo, é um furacão. Ele já não está mais sentindo isso em casa, porque passou. Né? Que nem tem outra música que fala assim, é da Paula Toller. O nosso amor se transformou em bom dia. Ué, isso é ruim? Quer dizer que você está dormindo e acordando com a pessoa, né? Muitos anos. Engraçado, uma vez eu assisti uma reportagem com a Mônica Waldvogel, uma jornalista da Globo Lixo, e ela dizia assim, é muito pobre você ser casado 30 anos com a mesma pessoa. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Você imagina que chatice você estar há 30 anos com a mesma pessoa. E aí eu fiquei pensando, né? E essas celebridades midiáticas, né? É quem guia o pensamento dos nossos filhos. São pessoas que nunca pararam com uma pessoa só na vida, cada hora estão pulando de galho em galho, vão terminar a vida sozinhas, né? Debochando do padrão de Deus, debochando daquilo que Deus diz que é bom, e os nossos filhos estão bebendo dessa fonte, porque eles estão acreditando em músicas assim, porque eles estão acreditando nos programas de troca de relacionamentos, porque a gente deixa eles se alimentarem do mundo, ao invés de alimentar a mente deles das coisas de Deus. Então, se a gente não entender que o amor é um amor bíblico, o amor que sustenta o casamento é um amor pactual,
E se a gente não viver isso dentro da nossa casa, e essa é a primeira coisa, vive isso com teu marido, porque vai ser o exemplo dos teus filhos. E ensina isso propositalmente, intencionalmente aos seus filhos. Quando você estiver com a sua menina de 8 anos, de 9 anos, estiver perto da hora do papai chegar, chama ela para te ajudar a botar a mesa do jantar e fala: filha, vamos preparar uma mesa linda para o papai. Papai trabalhou tanto hoje, ele está tão cansado. Ele merece. Vamos cuidar dele, me ajuda a cuidar dele. Essa menina está aprendendo a amar e admirar o pai pelos olhos da mãe. E uma menina que cresce amando e admirando seu pai, ela vai crescer amando e admirando o seu esposo. Vocês, quando estiverem criando os seus filhos, meninos... Gente, eu tenho 3 noras que me amam, mas eu fui tão esperta. Eu fui muito esperta. Elas me amam por isso. Porque eu tinha muita cólica toda vez que eu estava nos meus períodos. Eu tinha muita dor. E eu sempre ficava lá quietinha na cama, e meus filhos vinham falar alguma coisa, eu dizia: mamãe está com muita dor. Ajuda a cuidar dos seus irmãos. Mamãe está com muita dor. Olha, quando você se casar, que a sua mulher disser: estou com cólica, compra chocolate para ela. Eu dizia isso todo mês. É sério. É sério. Porque o pai deles fazia isso comigo. Ele me trazia chocolate todo mês, porque eu passava muito mal. E era tão ruim que eu falava: eu não imagino a minha vida ser casada com um homem que olhasse para mim num momento desse e dissesse: levanta daí, deixa de ser preguiçosa, vai fazer minha janta. Eu não imaginava. E eu pensava: meu Deus, meus filhos não podem fazer isso. Eu dizia para eles todo dia: cólica é muito ruim. Fica com muita pena da tua mulher quando ela tiver cólica. Faz bastante carinho, lava a louça para ela, leva chocolate para ela. E aí hoje eu conto isso para elas, elas falam: te amo, sogrinha, então, tu quer ser amada, quer ser uma sogra amada, crie direito seu filho. Crie seu filho para ser um bom marido. E sabe quando que você faz isso? Não é num curso pré-nupcial 3 meses antes do casamento, gente. Você faz isso todo dia, um pouquinho todo dia, ensinando seu filho a tratar as mulheres, ensinando seu filho de 6 anos a não deixar você levar a bolsa, botar o peso na mão dele, ensinando seu filho a dar o lugar para a irmãzinha dele, porque ela é uma dama. Princípios básicos que a nossa sociedade perdeu. É dessa forma que a gente vai incentivar os nossos filhos a serem bons maridos e as nossas filhas a serem boas esposas. Então a gente vai olhar para a palavra de Deus e saber o que é o amor bíblico. E lá em 1 Coríntios 13, a gente vai ver qual é a definição de amor. Ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não arde em ciúmes, né? O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Está falando de um amor sacrificial. O amor, moças, que vocês devem exercer pelo marido de vocês, quando vocês se casarem, é um amor sacrificial. Não é um amor de borboleta no estômago, de se tremer toda, de ficar vermelha. Não é esse o padrão. O padrão é um amor sacrificial. O amor, ele é sofredor, ele pode suportar o mal, a injúria e a provocação sem estar cheio de ressentimento. O amor é benigno, é amável, é generoso, é cortês. A lei da amabilidade está sempre nos lábios de um crente. E ele está pronto a mostrar favores e a praticar o bem. Esse amor busca ser útil. O amor verdadeiro, ele não somente aproveita a oportunidade para fazer o bem, mas busca essa oportunidade. Vai atrás dessa oportunidade. Conversava antes de ontem com uma senhora da minha igreja, ela disse assim para mim: meu marido disse para mim, o marido dela não é crente, eles passam apertado, porque ele não é crente, né? Ela sofre muito. E ela disse assim para mim: meu marido esses dias falou: nossa, com uma vontade de comer moela. Aí ela falou: eu vou fazer moela para ele. Ela não gosta de moela. E ela disse: eu vou lá agora. E eu fiquei pensando, se ela não fosse lá agora, ela ia falar: eu não ligo para moela. O dia que eu passar no mercado e estiver na promoção, eu compro, né? Aí, quando que isso ia acontecer? Nunca, que ela nunca ia ver a promoção, enfim. Ela foi atrás de fazer o bem. Isso é amar.
Ela foi no mercado, ela parou o que ela estava fazendo, ela foi lá. E ela fez aquilo que ele queria para agradá-lo. Isso é o amor. É esse amor que a gente deve exercer no casamento e é esse amor que a gente deve ensinar para os nossos filhos. O amor modera e controla as suas paixões interiores. Ele não se irrita, ele não corrige o outro com rudeza, ele adoça e suaviza, de maneira que ele não imagina repentinamente, nem por um período pequeno, nem por um período longo de tempo, fazer qualquer coisa à luz da emoção. Ou seja, ele não é destrambelhado, ele não responde de qualquer jeito. O amor, ele pensa no que ele vai responder. O amor, ele pondera. É por isso que casamentos duram 40 anos, 50 anos. Porque as pessoas precisam aprender a ser controladas pelo Espírito Santo de Deus para exercer esse tipo de amor. E outro comentário aqui, o último sobre o que é amor, é de um comentarista do Antigo Testamento chamado Simon Kishmaker, que ele diz assim: o amor não guarda um registro de injustiças. Quando os males são perdoados, eles devem ser logo esquecidos e nunca mais mencionados, né? Casamento é feito disso. Casamento é feito de um amor que não guarda registro de injustiças. Porque, meninas solteiras, você pode estar o mais apaixonada que for quando você se casar com seu marido. Ele vai ser injusto com você alguma hora. E você vai ser injusta com ele alguma hora. Ele vai ferir você em alguma hora. E você vai feri-lo em alguma hora. Mas o verdadeiro amor constitui-se em não permitir que esse registro de injustiças fique guardado. E eu quero ler para vocês a diferença do que é o casamento, já que a gente está falando de levar os filhos ao casamento. O que é o casamento à luz das Escrituras e o que é o casamento à luz do mundo. A luz do mundo tá feliz, fica, não tá, vai-te embora. O casamento é a respeito de você, dos seus desejos e daquilo que te faz bem. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, nós temos a definição, né, lá dos teólogos de Westminster, do que é o matrimônio. Olha que definição. O matrimônio foi ordenado por Deus para auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para evitar a impureza. Então, o casamento foi colocado com vários, nada voltado só para a gente, mas voltado para a pureza de Cristo e da igreja de Cristo. Mas o primeiro é auxílio mútuo. O casamento foi feito para que dois pecadores se ajudem no deserto dessa vida pelo qual estamos passando, até chegarmos na Canaã celestial. Por isso, moças solteiras, tenham exigências, mas tenham exigências certas. Busquem ajuda, busquem auxílio. Não se casem com rapazes descrentes. Não interessa que você já tem 30 anos, 32 anos, 33 anos e ainda não se casou. Você não sabe a data que Deus marcou para o teu casamento? Você não sabe. Você não sabe nem se você vai realmente se casar. Mas não coloque os carros na frente dos bois, porque casamento em julgo desigual é a maior desgraça que a gente pode cometer na nossa vida. Porque o casamento, ele tem que imitar Cristo e a igreja. Você imagina um homem que precisa imitar Cristo na tua vida, mas ele não conhece Cristo? Como é que vai ser? Como será? Então, esse homem, ele precisa amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Ele precisa ser um homem que você olha e vê que ele vai ser um bom guia, que ele vai ser um bom líder, porque ele vai ser seu líder. Então, pense, e mães de moças, ajudem suas moças a pensar sobre isso, quando elas estiverem com um candidato às portas. Ele é um bom líder, vai ser fácil você se submeter a essa liderança, porque você vai ter que ser submissa a ele. Vai ser fácil se submeter a essa liderança. Ele é capaz de te proteger, ele é homem de verdade, de ir à frente,
de tomar posição, de cuidar de você, de te defender. Ele é um homem verdadeiramente amável. Como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata a irmã dele? Ele será um provedor ou ele será um preguiçoso? Ele gosta de trabalhar ou ele é aquele que divide a conta? Né? Ele entende que ele precisa prover e cuidar para você? Olhe todos esses exemplos que a gente está falando aqui hoje. E resguardem-se, meninas. Se vocês não têm pais preocupados, procurem alguém que se preocupe com você, alguém que seja mais velho. Não se lance nessa empreitada sozinha. Não se engane achando que você tem maturidade suficiente, porque quando você está envolvida emocionalmente, falta-lhe lucidez algumas vezes para identificar alguns problemas que podem ser sérios. E peçam ajuda. E pais, não abram mão de exercer a autoridade que Deus deu para vocês. Eu não sei quem foi que disse para vocês que quando o filho faz 18 anos, vocês não podem fazer mais nada a respeito. Isso não existe. Seus filhos continuam sendo seus filhos até deixarem a sua casa e formarem suas próprias famílias. Eles continuam debaixo da sua autoridade. Então, assumam essa responsabilidade e guiem seus filhos ao casamento. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, diante de tantos desafios que esse mundo coloca diante dos nossos filhos, diante de tantas mentiras que se conta, diante de tantos filmes, músicas, mídias, redes sociais, propagando um amor falso, propagando um amor sensual apenas, propagando, Senhor Deus, vidas centradas em si mesmo. Nos ajude, Senhor Deus, a criar nossos filhos com a perspectiva correta, de olharem para um homem ou para uma mulher, buscando neles companheiros de jornada para passar os dias mais difíceis da sua vida nessa terra, porque essa é a realidade do casamento. Nos ajuda a ensinar isso aos nossos filhos, nos ajuda a ser modelo, Senhor, também, desse casamento na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém.